Eu montei um plano prático para quem quer começar a trabalhar com vídeos do zero. É que muita gente acaba pulando etapas e acaba desistindo antes de ter resultado. Só que eu vou te mostrar que existe um caminho funcional e inteligente. Nesse vídeo eu te mostro como se posicionar, criar uma base sólida e usar os teus próprios testes como portfólio. O meu nome é Eduardo, eu sou publicitário e hoje é dia de troca de ideias aqui no Manual de Criação. Eu venho pensando bastante tempo sobre fazer esse conteúdo e eu montei aqui um mapa mental para poder explicar de uma forma mais visual as conclusões que eu cheguei. Principalmente no que diz respeito sobre o que eu faria se eu fosse começar agora. Não vou colocar aqui diretamente o que eu fiz. Eu vou colocar o que eu faria se fosse começar do zero hoje. E é claro que para poder criar esse teu produto, tu vai ter que conhecer as ferramentas que tu vai utilizar. Mas tu vai perceber ao decorrer aqui da conversa que essa questão das ferramentas, ela está se tornando muito volátil conforme as coisas vêm evoluindo. Mas eu já separei aqui algumas que eu imagino que sejam bem úteis. Por exemplo, o CapCut. Tu pode sim hoje trabalhar com edição de vídeo, fazer material profissional usando apenas o CapCut. Agora, se tu quiser um material mais personalizado, se esse aí for o teu posicionamento nesse mercado, é claro que tu vai precisar de alguma ferramenta como a suite da Adobe ou até mesmo o DaVinci Resolve. Mas, mesmo assim, o CapCut pode dar conta de muita coisa. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, inclusive. E é claro que inteligência artificial é fundamental. E aqui existe um ponto que é praticamente um paradoxo, porque tu pode sim optar por não trabalhar com inteligência artificial, fazer 100% conteúdo humanizado, só que tu precisa estar atento sempre ao mercado da inteligência artificial para poder entender se aquilo que tu está entregando não é algo que a inteligência artificial em breve pode entregar também. Por isso, inclusive, que eu coloquei aqui para tu ficar sempre atento a esse mercado, a inteligência artificial, e tentar sempre aprimorar o teu trabalho e entregar algo a mais, entregar aquilo que a inteligência artificial ainda não consegue fazer. Inclusive, uma das coisas que tu pode oferecer é a curadoria de conteúdo. Só que aí tu até pode dizer, bom, mas o ChatGPT entrega planejamento completo. Tudo bem, só que sempre existiu e sempre vai existir as pessoas que preferem esse contato olho no olho, talvez até mesmo em questão de reuniões ao vivo. Então, para esse ponto, até mesmo para poder ter um diferencial em relação à inteligência artificial, é muito importante que tu consiga ter esse papel, digamos assim, estratégico dentro da criação de conteúdo. Até porque, como eu já venho falando várias vezes aqui no canal, o maior diferencial que tu pode entregar em relação à inteligência artificial nua e crua é que tu é um ser humano. Tu é humano, tu é o cara que vai chegar para o teu cliente, que vai tentar entender a necessidade dele, que vai se aproximar dele, se tornar talvez uma pessoa de confiança dentro do mecanismo de uma empresa. Até porque os dados apontam que o consumo de vídeo vai continuar aumentando cada vez mais. E se existe esse mercado de inteligência artificial, existem pessoas que preferem até mesmo consumir esses conteúdos de altas doses de dopamina feitos com inteligência artificial. Só que quando o mercado puxa demais para um lado, é claro que vai existir uma força contrária, criando um novo mercado contrário a esse. E esse aqui é um belíssimo gancho para eu falar um pouquinho sobre aquilo que eu fiz de errado na minha trajetória. Coisas que eu mudaria se eu pudesse voltar no tempo e que eu acredito que me trariam mais resultados hoje se eu tivesse feito diferente. E o primeiro deles, que é a criação desse canal no YouTube. Eu deveria ter feito isso há muito tempo. Se eu tivesse começado esse canal anteriormente, eu já teria muito conteúdo sobre diversas ferramentas que eu uso no meu dia a dia. Coisas que eu já gostaria de ter publicado aqui no canal, até mesmo antes desse boom de inteligência artificial. E se tu tá começando agora, eu sugiro que logo de cara tu crie um canal no YouTube, porque basicamente tu vai começar a utilizar ele como portfólio, então tudo que tu for estudando, tu pode fazer testes e postar nesse canal. E claro que é importante também tu procurar sobre como criar um canal, como definir nicho, a questão de planejamento de conteúdo, tudo isso também é muito importante. Mas para mim a questão do canal é fundamental, principalmente por conta de 3 coisas. Primeiro, óbvio, tu usar como portfólio, como eu já comentei. Segundo, a longo prazo isso pode trazer resultados. E a terceira tá aqui em outro tópico, que é a questão da comunicação interpessoal. E eu tenho certeza que esse aspecto aqui atrasou demais o meu desenvolvimento, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, porque a gente acaba perdendo muitas oportunidades simplesmente por conta de algum tipo de insegurança, algum tipo de medo, né? E no momento que tu cria um canal, tu automaticamente está treinando a tua comunicação, principalmente se tu optar por criar um canal onde tu vai aparecer. E tu nem precisa falar do aspecto profissional nesse canal, tu pode simplesmente criar um canal sobre algum hobby teu. A única coisa que eu recomendo de verdade é tu escolher um nicho que tenha demanda, que tenha gente procurando, porque senão acaba se tornando muito penoso o caminho até alcançar algum tipo de resultado.
resultado. Mas em relação à comunicação interpessoal, coisas que automaticamente tu vai ganhar com isso. Aprender a lidar com o cliente, fazer orçamento e se tornar próximo. Aquilo que eu comentei sobre tu se tornar uma peça estratégica dentro de uma empresa através da produção de conteúdo e principalmente através da confiança do teu cliente, é sobre isso aqui que eu tô falando. Porque aqui tu começa a perceber que a criação de conteúdo em si, a edição de vídeo, é muito mais do que tu simplesmente fazer corte e colocar vinheta e colocar trilha sonora. Tu percebe que tu pode ter realmente um papel estratégico e de resultado dentro de um negócio. Sabe por quê? Porque quem entrega resultados sem ter nenhum tipo de contato humano? Justamente a inteligência artificial. Até porque depois tu vai perceber que quando tu começa a gravar com o cliente, é muito comum que tu precise guiar o cliente. Porque muitas vezes a pessoa fica tímida na frente da câmera e acaba travando, tendo alguma dificuldade em expressar a ideia de uma forma mais adequada. Então, nesse momento, é importante que tu saiba guiar o teu cliente. E isso aí pode, inclusive, ser mais um diferencial para ti. E quais são as soluções para isso? Primeiro, treinar a fala, e isso aí o canal no YouTube pode ajudar muito. Segundo, aprender a se apresentar. Isso aqui é um ponto muito importante. Tu tem que ter muito claro aquilo que tu vai prestar de serviço ou de solução para alguém ou para alguma empresa na hora de se apresentar. Tu não pode titubear ou ficar pensando sobre aquilo que tu faz. Tu pode até ter um textinho decorado, mas é muito importante que tu tenha clareza sobre aquilo que tu propõe. E quer ver uma forma boa de treinar tudo isso? Eventos. Inclusive, não precisa ser um evento caro. Olha que beleza. E muito melhor, às vezes não precisa nem ser do teu ramo. Porque aqui tu quer simplesmente se conectar com pessoas, porque aí tudo vai fazer sentido. Só que é bem importante tu estar ciente de uma coisa, que tudo muda muito rápido aqui, como eu venho falando, e que vai continuar sendo assim. E antes de eu falar sobre a próxima etapa, porque aqui eu montei um plano ideal para começar, o plano que eu seguiria se fosse começar hoje, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, compartilhar esse conteúdo com algum amigo, deixar o teu like. E se tu puder também hypar esse conteúdo, eu te agradeço muito, porque eu acredito muito que esse aqui é um dos conteúdos mais valiosos que eu já entreguei nesse canal. E eu tô deixando isso aqui tudo de graça, né? Então aquela forcinha não custa nada, né? Mas vamos lá, o plano 1 que eu usaria para começar seria fazer um mapeamento de empresas próximas e criar uma lista organizada com tudo isso. E essa lista aqui pode ser até mesmo uma planilha de Excel. Mapeia todas as empresas que tu sabe que tu teria disponibilidade e possibilidade de atender. E essa planilha tu pode até transformar num mini CRM ali para poder acompanhar o nível de desenvolvimento que tu tá com cada empresa, né? Se tu tá no primeiro contato, segundo contato, se tu tá em visitação, alguma coisa desse sentido. E é claro que tu vai precisar de um material de apresentação para quando tu conseguir marcar uma reunião com alguma empresa. E é bem importante que esse material tenha algum tipo de proposta de valor além da simples edição de vídeo e da produção de conteúdo. E uma das coisas que eu acredito que logo de cara tu pode sugerir é a questão do storytelling, porque isso aqui é a base da criação de conteúdo. Desde o início da humanidade, a gente aprende a contar história desde pequeno. E a humanidade também aprendeu a contar história desde o início da sociedade. Então, com certeza, isso aqui pode ser, e muito, a base daquilo que tu vai vender para alguém. Enfim, durante o desenvolvimento dessa tua apresentação inicial, tu pode começar a tentar entrar em contato com as empresas. Inclusive, para aqueles contatos que começarem a esquentar e se aproximarem de uma reunião, tu pode fazer uma avaliação do perfil e colocar algum tipo de dado personalizado na apresentação, já com algum tipo de solução ou apontamento. Eu tenho certeza que isso pode agregar muito naquilo que tu vai apresentar. E uma outra coisa importante é que tu pode muito bem ser claro a respeito do teu projeto. Sabe por quê? Não é só porque tu tá começando que quer dizer que o teu trabalho é ruim ou que tu seja menos dedicado ou menos esforçado. Só que é bem importante tu não inventar. Não inventa uma bagagem que tu não tem. Não inventa um histórico ou uma experiência que tu não tem. Porque aí sim, tu pode se complicar e muito. E aqui eu coloquei um tópico que traz uma verdade bem interessante, porque eu tô colocando para tu nunca aceitar trabalhar de graça. Isso quer dizer que caso alguém saiba que tu tá começando e venha oferecer algum tipo de proposta em troca de divulgação, alguma coisa que a gente já tá cansado de saber, eu recomendo que na maioria dos casos tu simplesmente não aceite. Só que existe um outro lado da moeda que é muito parecido, mas que não é igual. Porque tu pode sim oferecer uma amostra grátis da tua produção de conteúdo. Uma amostra grátis do teu produto. Sei lá, talvez um mês de trabalho de cortesia para depois fechar um contrato de meio ano. Bom, pode parecer interessante, né? Porque no final das contas é totalmente diferente alguém te oferecer uma proposta em que tu trabalha de graça do que tu oferecer uma amostra grátis do teu produto de forma estratégica. Isso é bem diferente. E é claro que eu guardei pro final a precificação. E quanto que o cliente paga?
Vai depender, realmente vai depender. Vai depender principalmente de 3 coisas: da tua experiência e do teu repertório, principalmente porque isso impacta diretamente no resultado que tu entrega. Além, é claro, do porte do cliente, porque um resultado positivo em um cliente maior é maior do que um resultado positivo em um cliente menor. Isso acaba muitas vezes sendo proporcional. E, inclusive, o porte do cliente que tu consegue prospectar também depende da tua experiência e do teu repertório. Então, são 3 coisas que estão conectadas diretamente. Eu coloquei aqui também uma ideia boa para conciliar o início de carreira com o emprego, que é tu procurar estabelecimentos que atendam em finais de semana, porque aí tu pode produzir, de repente, conteúdo no sábado, no domingo, e não vai precisar diretamente sair do teu emprego para começar a trabalhar em um novo ramo. Muito bem, eu tentei ser o mais realista possível aqui a respeito do que é necessário, do tipo de resultado que tu pode obter e também um pouco sobre o que eu imagino para o futuro dessa profissão. E só para deixar bem claro aqui, talvez tu precise conversar com 5 empresas para começar. Talvez tu precise conversar com 50. Talvez na primeira que tu converse tu já consiga converter. Se tu tiver convicção, se tu quer trabalhar mesmo com isso, vai lá, tenta, estuda. Porque eu tenho certeza que mesmo que tu não acabe trabalhando com isso, tu vai se desenvolver. E isso vai ser muito importante para todo o teu futuro. E como eu falei antes, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal porque tem muita coisa interessante que ainda tá por vir. Deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha com algum amigo e eu te agradeço muito por ter acompanhado esse conteúdo até aqui. Espero poder te ver em algum outro vídeo. Um abraço e até mais.